Se texto é a manifestação linguística das ideias de uma pessoa, já imaginou se cada um de nós criasse, inventasse um tipo de texto para passar a sua mensagem em situações comuns do dia a dia? Ia virar bagunça, hein? Por essa razão é que existem os gêneros textuais e os tipos textuais. É por isso que saber diferenciar tipologia, gênero textual, funções da linguagem e organização do texto é o que vai separar as crianças dos adultos. Saber quando e onde o seu texto vai circular, se criar, se inventar, de modo Você precisa dar uma direção. Eu vou tratar exclusivamente de como. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi Peixoto, você está aqui no meu canal e você está na série Como Melhorar a Escrita. Eu espero que essas dicas estejam sendo valiosas para vocês. Esse é o terceiro vídeo da série. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante: tipologia textual e gênero textual. Você vai finalmente compreender o porquê que a gente aprendeu funções da linguagem. Depois eu vou retomar aqui um assunto que eu dei uma pincelada na aula anterior, chamado TEC, tema, estilo e composição. E por fim, exemplos na prática. Por isso fica aqui comigo, compartilhe esse assunto com seus colegas. Se está servindo para você, serve para outra pessoa também. E não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque no final dessa série eu vou fazer a correção de alguns textos que vocês produziram. Mas para isso precisa ser inscrito aqui no nosso canal. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a aula. Eu quero iniciar essa aula retomando o conceito de repertório. É isso mesmo. O que vem a ser repertório que a gente fala toda hora? Para você entender melhor o que é o tal do repertório, eu vou dizer uma coisa para você. Imagine um guarda-roupa. O interessante é que do seu guarda-roupa você não usa tudo de uma vez, e nem tampouco você vai usar tudo toda hora. O que determina o uso de cada peça que tem no seu guarda-roupa é a finalidade do dia. Se é casual, se é esporte, um casamento. Uma vez que o evento foi definido, você fará a escolha daquilo que tem no seu guarda-roupa. Tá aí duas palavras que nós vamos guardar para a compreensão da aula de hoje: opções e escolhas. Se você tem poucas opções, poucas também serão as suas escolhas. Deu para entender a ponte que eu quero fazer com a ideia de repertório? Traduzindo, o guarda-roupa é a sua memória. E assim como o seu guarda-roupa, quanto mais roupas você tem, mais escolhas você pode fazer, mais eventos sociais você pode participar. Se você tem poucas peças no seu guarda-roupa, vai repetir o mesmo look. Uma vez que você já tem o guarda-roupa, já sabe para onde ir, e agora está faltando o quê? Combinar o que você tem no guarda-roupa com a finalidade do dia. Essa combinação é que vai fazer a diferença. Fazer a combinação adequada para o evento adequado é que vai dar coerência. Se você tem um evento que é um pouco mais social, um evento mais pomposo, naturalmente você não vai de chinelo de dedo, você não vai com qualquer roupa. Por quê? Porque isso se torna incoerente para o lugar. A mesma coisa acontece no texto. Você tem as suas ideias, você tem o seu estilo, você tem as palavras no seu guarda-roupa, da sua memória. Dependendo do gênero textual, determinadas palavras não vão cair
muito bem. Mas veja bem, o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem muito a ver. Se o seu repertório não cresce, se você não amplia o seu repertório, se você não alimenta o seu repertório, você vai ter poucas palavras, você vai ter poucas ideias. Você só vai saber falar de um assunto determinado. Se você só vive pro futebol, só vai saber falar de futebol. Só vive para novelas, consegue falar sobre novelas. Se você ampliar o seu repertório, você consegue falar de futebol, você consegue falar de novela, você consegue falar de religião, você consegue falar de política, de saúde, de muitas coisas você consegue falar. Não estou dizendo para você ser um especialista em cada um deles. Basta ampliar o seu repertório. E como é que se faz isso? Acessando informações, seguindo instruções, conversando, ouvindo, falando, lendo, participando, interagindo, assistindo. Meu amigo, será que a Netflix só te recomenda um tipo de assunto? Olha aí um indicador de que seu repertório precisa ampliar um pouquinho. Assiste hoje um documentário sobre o Egito Antigo. Assiste amanhã um documentário sobre a década de 60. Assiste uma série sobre moda. Filmes que falem de guerra, de amor, carros. Programas que falem de culinária. A few moments later. Ou seja, amplie o seu repertório. Porque ampliando o seu repertório, você tem mais chances de conversar sobre diversos assuntos. E cada exemplo desse que eu acabei de dar pode gerar uma temática diferente. Dependendo do tema que você for discutir, esse tema vai ser direcionado para um gênero textual específico. Mas seja qual for o gênero, seja qual for o assunto, todos eles têm uma coisa em comum. Qual é? A intenção comunicativa. Porém, só há uma maneira de atender a essa intenção comunicativa, escolhendo o gênero textual. E aí vai uma colinha para você do nosso primeiro tema, gênero textual. Para encontrar os diversos gêneros, aí a bula de remédio a um gênero textual, uma carta de amor, uma poesia, um manual, o texto jornalístico, uma receita culinária, posts no Instagram, no Facebook, e-mails, etc, etc. Muitos alunos me perguntam: Davi, eu não consegui entender muito bem a diferença entre gênero textual e tipologia textual. Vou deixar uma colinha aqui para vocês. Gênero textual, romance. O romance, ele precisa seguir uma estrutura, um tipo de texto. E qual é o tipo de texto que o romance, o conto e a fábula têm em comum? O tipo de texto é o narrativo, porque todos eles vão trabalhar aspectos de cenário, tempo, personagens, clímax, o enredo, rola um amor, uma paixão. Já o texto jornalístico, um artigo científico, um artigo de opinião, um TCC, esse texto também que você vai produzir aqui no nosso canal, também vão utilizar um tipo de texto. No caso desses últimos, o texto dissertativo. O texto dissertativo tem toda uma estrutura que nós vamos ver aqui na aula de hoje. E o nosso tópico 2 é tipologia textual. A tipologia está muito mais relacionada com o modo de organização do texto. E essa organização é o tópico 3 da nossa aula: função e organização do texto. Porque é aqui que você junta o conceito de gênero mais o conceito de tipologia textual. E para você entender um pouco mais sobre função da linguagem,
Lembra que nós falamos na aula anterior sobre a figura do emissor? Uma vez que ele pensou também em quem vai receber o texto, ele vai adaptar a linguagem. E essa adaptação ocorre de acordo com a intenção do emissor. Vai depender do foco que o emissor quer dar. E esse foco pode estar no emissor, na mensagem, na referência, no receptor, no canal e no código. E o que significa quando o foco do autor está no emissor da mensagem? Quando o foco está no emissor, significa que ele está utilizando a função emotiva. E essa função acaba revelando de forma expressiva os sentimentos do autor, as emoções do autor. Vamos dar alguns exemplos? Aqui você tem a presença do nosso o tempo todo. Isso significa que o autor ele está incluso no texto, ele não está isento ao texto, ele está expressando a sua emoção através do texto. Mais um exemplo: São Paulo, 21 de julho de 2022. Querido filho João, aguardo muito a tua chegada. Sua mãe, sua irmã e eu estamos muito felizes só de imaginar que nossas vidas não serão mais as mesmas. Quero te mostrar e ensinar um monte de coisas que criei e aprendi. Venha, mas venha com calma. Já te amo e tudo está preparado. Com amor e carinho, seu pai, Davi Peixoto. Olha quem tá chegando, Joãozinho. Joãozinho tá chegando aí. Olha o pacotinho do Joãozinho. Tá chegando. Bora trabalhar. Um outro texto com a função emotiva é esse belíssimo texto de Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. O que nós temos aqui na função emotiva? Palavras que muito mais enfatizam o autor, pronomes em primeira pessoa, verbos, o uso de adjetivos, a opinião muito expressa através do sentimento, emoções. Essa é a função emotiva. Já quando o foco está na mensagem, significa que a função utilizada é a função poética. Não significa que o texto vai ser uma poesia. Significa que há uma preocupação estética em embelezar o texto, em deixar o texto muito mais rico, com palavras. Ele faz uso de figuras de linguagem, ele faz combinações de palavras, principalmente palavras no sentido figurado. Mas a preocupação do autor está centrada na qualidade da mensagem. Vamos dar um exemplo? Veja que a função poética ela está presente aqui quando o autor ele tem uma mensagem para passar, mas ele prefere utilizar da figura de linguagem, da combinação de palavras para expressar uma ideia que ele deseja. Um outro foco bastante comum é o foco no referente. A intenção desse autor é transmitir a realidade tal como ela se apresenta. Veja o exemplo. Observe que a referência aqui utilizada não tem nenhum julgamento de valor, ela não mostra nenhum sentimento por parte do autor, nenhuma figura de linguagem, é a informação tal como ela deveria ser passada. Um outro foco bastante comum é o foco no canal. O foco no canal nada mais é do que testar o meio de comunicação. Como é que essa mensagem está chegando até você? Ela está chegando? Você está me ouvindo? Isso promove maior interação
emissor e receptor da mensagem. Foco no código. Quando dizemos que o foco está no código, que código é esse? Código linguístico. Quando você utiliza a língua portuguesa, você está utilizando o código da língua portuguesa. Essa função aproveita o próprio código que está sendo usado para explicar o próprio código. Como assim? O cinema é uma linguagem, é um código. Por isso, quando você vê um filme explicando a arte de fazer filme, você tem a função metalinguística. É o filme, que é o código, usando o próprio filme para ensinar filme. Um exemplo mais clássico é o dicionário. O dicionário utiliza palavras para explicar as próprias palavras. Portanto, função metalinguística. Mas um foco bastante importante é o foco no receptor. Com a função conativa, toda a adequação do texto é pensada com a finalidade de induzir, persuadir, trazer o receptor. Vamos ao quarto tópico da aula de hoje, que é o que eu chamo de tag. Eu já utilizei parte desse tag na aula anterior e aqui eu vou ampliar o conceito dele. Pense bem, tema significa proposta. Toda proposta, quando você receber, vai determinar o gênero que melhor atende essa proposta. Uma vez que você compreendeu o tema, definiu qual é o gênero textual que você vai usar, significa que esse texto vai seguir um estilo. Esse estilo está vinculado com a tipologia textual. Se você já tem o tema, se você já tem o estilo, você vai utilizar a composição. E é aqui que entram as funções da linguagem, na composição do seu texto. Chegamos ao quinto e último ponto da nossa aula de hoje, que é a junção de tudo que eu falei aqui hoje. Como é que fica na prática tudo isso que eu acabei de dizer? Para você que não viu o tema na introdução da nossa série, esse daqui é o tema: dificuldade de erradicar o trabalho infantil no Brasil. Esse é o tema. Lembra que eu falei que o tema ele vai direcionar você para o melhor gênero textual? Como que eu vou abordar esse tema? Através de uma piada, utilizando uma fábula, um conto, um romance, um artigo científico, artigo de opinião, um TCC, um texto dissertativo argumentativo? Sim, nós vamos utilizar o texto dissertativo argumentativo. Eu poderia fazer uma piada com esse assunto? Não cairia muito bem. Uma fábula? Talvez se eu quisesse ensinar uma criança. Um conto? Um romance? Não é a finalidade dessa série. Eu escolhi o texto dissertativo argumentativo como gênero textual para tratar desse tema. Uma vez que eu já descobri o gênero com base no tema, eu preciso pensar qual é o estilo que esse texto dissertativo argumentativo ele exige de mim, porque ele segue uma tipologia textual. Esse tipo de texto pode conter na sua estrutura você quer convencer alguém? Esse é o tipo de texto e esse é o estilo de escrita que se espera ter no texto dissertativo argumentativo. Agora nós vamos fazer a composição desse texto. A composição ela vai estar baseada nas funções da linguagem. Eu vou focar em quem? No receptor, que é quem vai receber a minha mensagem. Por isso, função conativa. Eu vou focar no referencial, que são as informações que eu vou utilizar para convencer esse meu leitor. Portanto, função referencial.
eu posso ter o foco também na mensagem, utilizando a função poética. Mas tome cuidado, porque você não pode exagerar nas metáforas. E a clássica divisão: introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o tipo de texto e esse é o estilo de escrita que se espera ter no texto dissertativo argumentativo. E aí, tá gostando do conteúdo? Ou vai querer ficar só aí na introdução, desenvolvimento e conclusão? Porque na próxima aula nós vamos falar sobre a estrutura desse tipo de texto. Se você tá gostando, te espero no próximo vídeo. Fui!